Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tudo tranquilo? Espero que vocês tenham passado bem a semana. Estou de volta aqui num cenário um pouquinho diferente, num outro cômodo da minha casa, gravando durante o dia essa aula, dando continuidade a essa iniciativa tão bacana que são as aulas virtuais, do IBC. Obviamente, não é o formato que nós preferimos, né? Com certeza é muito mais gostoso quando nós estamos ali reunidos na igreja, nos domingos pela manhã, às 9h30, literalmente ali no calor humano, né, do prédio do IBC. Mas é muito mais gostoso quando nós estamos ali trocando ideias, vocês fazendo perguntas, eu interagindo com vocês. Mas fico feliz de poder ajudar de alguma maneira nesses formatos virtuais, nessas aulas virtuais, para que vocês continuem participando das atividades da igreja. Tá legal? Volto hoje então para terminar o assunto que começamos semana passada sobre a veracidade e a ressurreição de Cristo. Legal? Prosseguindo então. Esse slide aqui eu já mostrei semana passada. São as referências que nós utilizamos para montar esse material. Não vou aqui ficar repassando. Se você tem alguma dúvida, se você não assistiu a aula de semana passada, você tem a oportunidade de entrar no canal do YouTube da igreja, ver a primeira parte, fala um pouquinho mais com detalhes sobre esses materiais que estão disponíveis aqui, que nós utilizamos para montar a aula. Semana passada para cá eu assisti esse filme muito interessante, que eu gostaria de deixar a indicação para vocês também aqui, que é o Em Defesa de Cristo. O original dele em inglês é In Case for Christ. Ele é baseado em um livro do mesmo nome e conta a história desse autor, o Lee Strobel, né? Que até então ele era um jornalista, né? Um recém-formado, mas com uma carreira brilhante em ascensão, com uma família, uma filha pequena, né? Eles sempre foram muito céticos, nunca levaram religião a sério, não acreditavam em Deus, e de repente acontece uma experiência na vida deles, né? Que o leva a querer saber mais sobre esse Deus, e a princípio ele começa a montar um caso então para tentar derrubar o cristianismo. Tá legal? Não vou dar mais detalhes, senão vou estragar a experiência que eu tive, né? E que espero que vocês tenham também quando vocês assistirem esse filme. Mas deixo aqui a indicação para vocês buscarem ou nas plataformas digitais. Não tem no Netflix, infelizmente, né? Mas sei de outras mídias aí que possuem. Também você pode comprar em formato físico nessas lojas, nessas livrarias também que tem disponíveis aí pela internet. Mas é uma experiência muito interessante, bem ligada ao assunto dessa aula de hoje também. Dá para você saber muita coisa, extrair muita informação de lá. Beleza, gente? Eu comecei semana passada com exatamente com esse mesmo slide para procurar provocá-los, né? Quando nós pensamos em Cristo, o que exatamente nós cremos? Será que nós cremos naquele Jesus exposto nas prateleiras das livrarias que nós estamos acostumados a ler ali, né? O maior psicólogo que já existiu, um filósofo que existiu na época do Império Romano, um pensador que foi viver na Índia quando era jovem e depois serviu como um mártir, morreu por uma causa. O Jesus histórico, aquela figura que existiu, mas que, independente se ressuscitou ou não, o que vale é a sua mensagem. Exatamente o que você crê, né? Então, mais uma vez, eu coloco esse slide, não quero gastar muito mais tempo, mas para a gente fazer essa reflexão. Falei um pouquinho disso semana passada também, né? Das visões que existem a respeito da morte e da ressurreição de Cristo. Primeiro, essa visão cética, que nada daquilo ocorreu, que nada daquilo é verdade, tudo aquilo não passa de uma fantasia, né? Num outro extremo, uma visão que nós chamamos de uma visão liberal, né, que acredita que tudo que está ali relacionado, né, aos milagres, à ressurreição de Cristo, eles, na verdade, eles têm um sentido simbólico, eles têm uma mensagem, eles não passam de figuras de linguagem, né? São metáforas
que tem aplicações e o mais importante é a mensagem que perdura até os dias de hoje. Essa é a forma de ressurreição de Cristo, né? Ou a visão literal, né? Que é a visão que nós temos, né? Daquele que veio, aquele que era Deus, que veio, se tornou homem, nunca pecou, né? Pregou sobre o reino dos céus, né? Foi condenado por pecados crimes que não cometeu, né? Por outro lado, ele ressuscitou, né? E com isso, esse sacrifício trouxe nova vida a todos aqueles que professam a fé em Jesus Cristo. Essa é a visão que nós temos e é essa visão que eu estou procurando defender aqui nesses slides seguintes, nessa segunda parte da nossa aula. O texto também coloquei semana passada. Se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil, a fé que vocês têm também é inútil. Então estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que ele ressuscitou a Cristo. Sem a crença na ressurreição corpórea, na ressurreição física de Jesus Cristo, não há cristianismo. Essa é a mensagem principal desse texto de 1 Coríntios 15, a partir dali do versículo 12. Antes de nós continuarmos então com o conteúdo dessa semana, quero fazer um breve apanhado do que nós vimos semana passada. Se você ainda não assistiu o vídeo, depois você pode entrar lá com calma no canal do YouTube lá da igreja, né? O vídeo ainda está disponível lá, a primeira parte da aula, mas só para nós retomarmos o raciocínio que nós começamos a construir semana passada, dito aqui rapidamente que nós vimos, né? Então, primeiro nós falamos ali sobre os relatos da morte e da ressurreição de Cristo nos evangelhos, no livro de Atos e também em algumas das cartas paulinas, né? Depois nós fizemos, onde nós gastamos a maior parte da nossa aula fazendo esse trabalho de conciliação desses relatos, uma vez que existem sim diferenças, né? Mas nós vimos que todas essas diferenças não passam de meros detalhes, né? São secundários comparados à mensagem principal do Evangelho que está escrita ali e que essa sim não tem nenhuma alteração. Essa permanece intacta e é a mesma, exatamente a mesma em todos os documentos que nós vimos, né? E outro ponto que também nós falamos são sobre os fatos da ressurreição. Nós falamos sobre esses 4 fatos. Primeiro, o sepultamento, a forma como ele foi feito por um membro do Sinédrio chamado José de Arimateia, né? Então, isso é um fato histórico. Segundo, o túmulo vazio, também nós falamos a forma como ele foi encontrado, né? E como isso dá credibilidade, dá veracidade aos fatos, né? Depois nós falamos sobre as testemunhas oculares da ressurreição. Não foi uma somente, não foram 2, 3, mas foram várias pessoas. Temos até um relato de uma aparição de Cristo a 500 pessoas de uma vez. Então, como isso também traz essa credibilidade, essa veracidade aos fatos. E por último, falamos sobre o ministério dos apóstolos também, né? Como a ressurreição de Cristo transformou a vida daquelas pessoas, né? E como elas foram impactadas e como que elas pregaram fervorosamente logo nos primeiros dias após a ressurreição, já essa mensagem poderosa do Evangelho de Cristo, né? Nós terminamos a aula, inclusive, falando sobre Tiago, irmão de Cristo, que viveu com ele. E, assim como os demais membros da sua família, eles não acreditavam, mesmo estando ali vivendo no mesmo teto, eles não acreditavam na mensagem de Cristo, que Jesus era de fato o Messias, né? Marcos fala que, inclusive, seus irmãos diziam que Jesus estava fora de si, né? E nós vimos como a ressurreição trouxe esse impacto na vida de Tiago, ao ponto dele, nós já vimos ali em Atos, ele fazendo parte daquela comunidade cristã e depois se transformando no líder da igreja de Jerusalém. Então nós terminamos a aula dessa maneira e a partir daqui então que nós continuamos. Nesta aula de hoje então, o que nós veremos? Nós falaremos sobre os relatos externos sobre Cristo. E será que existe alguma fonte externa, além da Bíblia, que fala sobre Jesus Cristo, sobre seus seguidores? Nós veremos que sim,
importante lembrar que a nossa fé ela não está fundamentada em relatos históricos, né? Em documentos históricos, em documentos, fontes arqueológicas, mas sim na mensagem do Evangelho que está exposta ali nas Escrituras. Mas é importante sim nós verificarmos essas fontes externas para ainda dar mais credibilidade, caso ainda haja alguma dúvida, né, sobre a existência, sobre a morte e sobre a ressurreição de Cristo. E depois nós gastaremos grande parte dessa aula falando sobre as teorias objetivas à ressurreição. Algumas delas são bem famosas e eu coloco aqui alguns argumentos bíblicos de como que você pode refutá-las, né? A ideia aqui não é gerar um debate, gerar um mal-estar, causar discussão, mas sim dar alguns argumentos até para que você pare para pensar, né? E quando você simplesmente ouvir, ah, mas isso não aconteceu, aconteceu foi um desmaio, foi um delírio, para que você tenha argumentos, que você tenha fundamentos para falar, não, realmente isso não é verdade, né? Porque eu acredito que aconteceu dessa maneira e é dessa forma que está escrito ali na Bíblia, tá? Então esse é o objetivo. E depois eu faço então uma aplicação, uma conclusão sobre o assunto. Vamos falar um pouquinho então sobre essas fontes externas, né? Olha só como o livro de Lucas começa. Esse é um detalhe muito importante que muitas vezes nós passamos desapercebidos nas nossas leituras diárias, né? Mas por nosso contexto aqui, isso é muito importante, agrega muito. Muitos se propuseram a escrever uma narração dos acontecimentos que se cumpriram entre nós, né? Não foi somente Lucas, não foi somente João, não foi somente João Marcos, com a ajuda de Pedro, com base nas pregações de Pedro, nem somente Mateus, mas muitos se propuseram a escrever, né? Muitos documentos são conhecidos, estão disponíveis, felizmente até hoje, alguns se perderam no meio do caminho, mas são várias as fontes, vários relatos sobre tudo aquilo que aconteceu, sobre a vinda de Cristo e como ela impactou a sociedade da época e vem impactando até hoje, né? Queria falar um pouco sobre os ágrafos, né? Não é uma palavra muito conhecida, é uma palavra grega que literalmente em português quer dizer não escrito, ou seja, um texto que é atribuído a algum autor, que não há dúvidas, né, de que foi aquela pessoa específica que é o autor de algum texto, de algum dito, mas que não foi documentada pelo autor de forma escrita, né? Então, esse é o significado do ágrafo. Um exemplo muito claro disso, se vocês abrirem sua Bíblia lá em Atos 20, 35, né, uma pregação do apóstolo Paulo, em que ele faz uma citação, a bênção maior em dar que em receber. Essas palavras fazem parte da pregação de Paulo, mas não foram ditas originalmente por Paulo. Foram ditas por quem? Pelo próprio Senhor Jesus Cristo, né? Então, Paulo faz uso desse artifício, né, dessa ferramenta, para compor a sua pregação. Então, ou seja, ele faz uso de um ágrafo, né, uma palavra, algo que foi dito por Cristo, mas que não foi, até onde nós sabemos, documentados por Jesus Cristo em nenhum lugar. Outra fonte muito importante, são várias fontes, na verdade, são os evangelhos apócrifos e os papiros de Oxirrinco. Não sei se eu falei da maneira correta, espero que sim, mas se não falei, vocês me perdoem. Eu tento corrigir nas próximas. Muitas vezes nós olhamos, temos esse olhar meio que preconceituoso, os evangelhos apócrifos, né? Mas aqui nós estamos um pouquinho mais preocupados, estou um pouco mais preocupado com o aspecto histórico, né? Do que com o conteúdo teológico, né? Por que eles são chamados evangelhos apócrifos? Primeiro, porque não necessariamente eles são evangelhos, né? Eles não compõem uma narrativa característica de um evangelho. Segundo, eles são atribuídos a autores que nós realmente não sabemos se foram de fato aqueles autores que escreveram, porque eles foram encontrados muito mais tarde. Alguns são atribuídos a Pedro, Tomé, Tiago, Maria Madalena, entre outros. São vários relatos, né? Outro ponto importante, alguns dão esse caráter muito mitológico, né, para alguns eventos que aconteceram. Nós falamos sobre isso semana passada, utilizando, por exemplo, comparando o Evangelho de Marcos, né, o relato da ressurreição,
e o Evangelho apócrifo de Pedro, né? Como Pedro, não o Pedro, né, mas o autor que diz se passa por Pedro, né? Ele dá esse caráter muito mais hollywoodiano para a ressurreição de Cristo do que o próprio João Marcos, que inclusive era uma das pessoas que presenciaram ali, conviveram com Cristo, né? E, mas esses documentos são importantes porque muitos dos ditos de Jesus, eles permanecem ali, né? Eu coloquei um exemplo aqui, por exemplo, do Evangelho Apócrifo de Tomé. Olha só, Tomé 54 diz: Disse Jesus, felizes os pobres, porque vosso é o reino dos céus. Esse texto é familiar? Sim. Se você pegar lá Mateus 5,3, você vai encontrar exatamente o mesmo conteúdo. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence. Essa tradução é de Nova Versão Transformadora. Então, ou seja, muitos dos ditos de Jesus estão presentes e realmente eles batem com os evangelhos, né? E alguns não se tem certeza se foram distorcidos, né? Por isso também esse é um dos motivos porque eles não fazem parte do cânon e eles não são documentos teologicamente corretos, vamos dizer assim, né? Mas são outras fontes importantes, né, que dão mais fatos, né, mais veracidade, mais credibilidade ao que foi escrito, narrado pelos quatro autores dos evangelhos, e além do apóstolo Paulo e do apóstolo Pedro, que nós vimos na aula anterior. Alguns historiadores ou alguns documentos históricos que fazem menções à pessoa de Jesus Cristo, tá? Nenhum deles são cristãos, tá legal? Mas servem também como um apoio, né, um suporte, um embasamento histórico para a pessoa de Jesus Cristo, né? O mais famoso, com certeza, é o judeu Flávio Josefo. Nós falamos um pouquinho sobre ele na aula passada. Ele escreveu um documento chamado Antiguidades Clássicas, né? Tem além de outros escritos. O Talmud babilônico, ele também faz referência a Jesus Cristo, de uma forma até ofensiva, né? Mas como eu falei, nós não estamos aqui validando conteúdo teológico, mas sim dando um aspecto mais histórico, né? Então, mais um documento, mais uma fonte que comprova a existência de Jesus Cristo. Plínio Jovem, Cornélio Tácito, Sucrônico e Luciano são alguns dos outros historiadores que fazem menção. Eu trouxe para vocês alguns dos textos aqui. Olha só, esse texto aqui, por exemplo, é de Flávio Josefo. Coloquei até aqui embaixo, a imagem acabou se sobrepondo ao link, mas fica disponível para vocês o link também. Se alguém quiser, me pede por e-mail, posso mandar esse material e lá vocês podem acessar esse link também. Olha só o que Flávio Josefo reporta sobre Jesus. Por essa época apareceu Jesus, um homem sábio, se é que há lugar para o chamarmos homem. Olha que interessante. Lembrando que é um judeu falando, não é um judeu convertido ao cristianismo, tá? Porque ele realizou coisas maravilhosas, foi o mestre daqueles que recebem com júbilo a verdade e arrastou muitos judeus e gregos. Ele era o Cristo. Por denúncia dos príncipes da nossa nação, Pilatos condenou-o ao suplício da cruz, mas os seus fiéis não renunciaram ao amor por ele, porque ao terceiro dia ele lhes apareceu ressuscitado, como anunciaram os divinos profetas juntamente com 1000 outros prodígios a seu respeito. Ainda hoje subsiste o grupo que, por sua causa, recebeu o nome de cristãos. Olha só que interessante o relato histórico de Flávio Josefo a respeito de Jesus Cristo. Outro relato bem conhecido de Cornélios Tácito, né? Para se livrar dos rumores, Nero criou bodes expiatórios e realizou as mais refinadas torturas em uma classe odiada por suas abominações, os cristãos, como eram popularmente conhecidos. Cristo, de onde o nome teve origem, sofreu penalidade máxima durante o reinado de Tibérios, pelas mãos de um dos nossos procuradores, Pôncio Pilatos. Olha só como os relatos
são muito parecidos com aqueles uns relatos bíblicos, né? Mais uma fonte, como falei, não é um cristão falando aqui, né? Eles podem vir a discordar, dar uma visão mais irônica, uma visão mais crítica, mais negativa, mas eles reconhecem a existência de Cristo e dos seus discípulos cristãos que acreditavam piamente na ressurreição corpórea de Jesus Cristo. Outro relato bem conhecido de Luciano de Samosata, né? Essa foi a época que ele viveu, 125 anos depois de Cristo, ou seja, ele viveu pouco tempo depois da era apostólica da igreja primitiva, né? Já na época dos patriarcas da igreja, né? E olha só, eles têm um documento chamado A Passagem do Peregrino, e ele fala ali, então, de forma jocosa, né, mas comenta, foi então que ele, Proteus, conheceu a maravilhosa doutrina dos cristãos, associando-se a seus sacerdotes e escribas na Palestina, e consideraram como protetor e o tiveram como legislador, logo abaixo do outro, aquele ainda que eles ainda adoram, o homem que foi crucificado na Palestina por dar origem a este culto. Falando de quem? Sobre Jesus, sobre sua morte e sobre sua ressurreição e sobre a doutrina dos cristãos. Certo, gente? Tudo bem até aqui? Então, só lembrando o que nós vimos até aqui, né? Além dos quatro evangelhos, além das cartas paulinas, do livro de Atos, são vários outros documentos que citam sobre a pessoa de Cristo, né, sobre os fatos relativos à morte e sobre a ressurreição de Cristo e sobre o início do cristianismo, né, a doutrina cristã e como ela foi, de forma muito rápida, sendo que alguns anos depois chegava até Roma, né, como ela foi divulgada amplamente pelos primeiros chamados cristãos, né? Então, são documentos, alguns imparciais, outros mais críticos, escritos por pessoas que não eram cristãs, que não acreditavam naquilo, mas que reconheciam a existência de Cristo e seus seguidores. Então, mais fontes que corroboram com aquilo que Lucas falou, que muitos se propuseram a escrever relatos, a escrever narrativas sobre a pessoa de Jesus Cristo. Tudo bem até aqui? Tudo tranquilo? Joia! Então agora eu vou passar o restante da aula aqui falando sobre teorias objetivas sobre a ressurreição de Cristo. Algumas delas já datam desde do início do cristianismo, né? Já falei um pouquinho semana passada sobre algumas teorias, algumas doutrinas gnósticas que já existiam na época e outras surgiram posteriormente, né? Por pessoas que queriam refutar, né? Tinham essa visão mais cética, né? Muitos ateus, filósofos querendo desconstruir o cristianismo e outros também criados por teólogos liberais. Nós falamos também semana passada sobre isso, né? Que são aqueles teólogos que defendem uma visão mais simbólica, figurativa, metafórica das Escrituras. Eles defendem que todos os relatos ali de milagre, da ressurreição de Cristo, elas aconteceram de forma simbólica e tentam comprovar isso através dessas teorias objetivas. Então, nós vamos falar sobre algumas delas, as mais conhecidas, e vou dar alguns argumentos para poder refutá-las também. Tá legal? Vamos seguir então. A primeira teoria que é bem conhecida e eu queria comentar com vocês aqui é a chamada teoria da alucinação, teoria da visão subjetiva, né? Eu coloquei até um livro aqui de um autor chamado Mauro Pezzi. Ele é italiano, né? Não temos esse livro traduzido para o português, né? Mas ele não é o primeiro a defendê-la, tá? Essa teoria é um pouco mais antiga, mas só quis trazer para vocês aqui um exemplo de alguém que tem e compartilha com essa visão, né? Com essa teoria. O que essa teoria defende? É que os discípulos, não só os discípulos, né, mas os amigos, as mulheres ali que conviveram com Cristo,
E os discípulos eles estavam tão tristes, né, tão atordoados, tão psicologicamente alterados com a morte de Jesus Cristo, que eles começaram a ter alucinações, né? E sendo que a Bíblia ela é muito clara. Olha só, por exemplo, o livro de Atos, como que ele começa. Durante 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Ou seja, se fosse uma pessoa só falando que Jesus Cristo tinha ressuscitado em um lugar específico, em uma ocasião específica, até que essa teoria faria sentido. Mas nós pensarmos que no intervalo de 40 dias, várias pessoas viram a Jesus Cristo diversas vezes, né, como escrito aqui no livro de Atos, é muito difícil de acreditar que todas elas, nessas mesmas ocasiões, estivessem tendo alucinações, né? Outra prova muito clara, ali em João, nós falamos sobre o encontro de Jesus Cristo com Tomé, quando Jesus Cristo fala: põe o dedo aqui nas minhas feridas, veja as minhas mãos, toque aqui. Ou seja, mais uma prova de que eles não estavam tendo alucinação, né? Eles tocaram no corpo de Cristo, eles conversaram com ele, não somente conversaram, mas como tocaram nele. Então, muito difícil acreditar que ele estivesse tendo uma alucinação. E olha só que relato mais impressionante ali dito por Paulo, que Jesus Cristo apareceu a uma multidão de 500 pessoas. Muito difícil acreditar que 500 pessoas estivessem alucinando ao mesmo tempo, estivessem tendo delírios ao mesmo tempo, né? Nós vimos até semana passada que quando Paulo diz, é, fala sobre esses 500 que viram a Cristo, sendo que alguns já dormem, que alguns já morrem, mas a maioria está vivo, ele está falando, vai lá e converse com essas pessoas, né? Muitas delas estão vivas, são testemunhas, elas podem confirmar que Jesus Cristo de fato ressuscitou. O que eles estão dizendo é verdade. Então, ou seja, muito difícil acreditar que 500 pessoas, né, no intervalo aí de não sei quantos dias, tiveram o mesmo sonho, a mesma alucinação. Tá ok? Então, seguindo um pouquinho mais. Olha só outra teoria bem interessante que um teólogo alemão, liberal, do início do século XX, nem vou me arriscar a dizer o nome dele aqui para não passar vergonha com vocês, mas vocês podem ver o nome dele aqui escrito no lado esquerdo, né? O que ele defende? Que Maria e as demais mulheres que estavam ali, elas erraram o túmulo, né? Que elas foram domingo cedo até o túmulo, erraram e que o jovem que estava ali no túmulo onde elas foram, onde elas acreditavam que Jesus estava, ele orientou falando, não, ele não está aqui, ele está ali, né? Então, ele usa até parte do Evangelho de Marcos, do relato ali de Marcos, como um argumento para defender o que ele está dizendo ali, olha. Só que esse relato não está completo, né? Olha só, por exemplo, ele fala: pela manhã as mulheres foram à tumba na qual elas acreditavam que Cristo havia sido sepultado. Um jovem rapaz, na entrada do túmulo, vendo que elas erraram, disse: vocês procuram por Jesus? Ele não está aqui. Veja onde ele foi enterrado, como assim, se ele estivesse apontando para o outro túmulo que era o correto, que estava ali fechado e que nada daquilo tinha acontecido, né, que elas estavam acreditando. Só que ele omite um detalhe muito importante. O que o Evangelho de Marcos diz? Que ele foi. Não tenham medo, vocês procuram Jesus de Nazaré que foi crucificado, ele não está aqui. Só que o que os anjos falam? Jesus ressuscitou. E isso não é omitido aqui pelo relato desse autor. Então, ou seja, mais uma prova de que elas sabiam de fato onde Jesus estava, né? E o túmulo estava vazio e o anjo ali conversou com elas, falando: ele não está aqui, ele ressuscitou. Não é que ele não está aqui que vocês erraram de túmulo, né? Mas sim que ele não está aqui porque ele ressuscitou. Outra prova, se você olhar, ler com cuidado ali João, nos versículos 19, no capítulo 19, os versículos 41 e 42, o que está escrito ali? Que o local da crucificação ficava próximo ao jardim onde havia um túmulo novo que nunca tinha sido usado.
como era o dia da preparação da Páscoa judaica, e uma vez que o túmulo ficava perto, colocaram Jesus ali. Ou seja, João, ele dá a localidade, a localização exata do túmulo. Ele sabia onde o túmulo estava. Então não faz sentido. Ele sabia que o túmulo ficava próximo ao jardim, ele sabia que era um túmulo novo, que pertencia a José de Arimateia, né? Que ficava perto, desculpa, falei mais uma vez, né? Próximo ao jardim e que era próximo ao dia da preparação para a Páscoa, por isso que aquele túmulo estava sendo preparado. Ou seja, muitos detalhes, uma riqueza de detalhes muito grande que dificilmente mostra que eles erraram o túmulo. Eles sabiam exatamente onde Jesus estava. Outra teoria muito conhecida, talvez seja a mais conhecida de todas, seja a teoria chamada teoria do desmaio, né? Ela foi também desenvolvida por um teólogo liberal chamado Karl Barth. Não confunda com Karl Barth, que é um teólogo também alemão, mais recente, ligado a um movimento importante da história da teologia chamado neo-ortodoxia, tá? Não é a mesma pessoa. Esse teólogo liberal, o que ele defendia? Que Jesus Cristo ele não morreu. Ele simplesmente desmaiou após sofrer de apanhar um pouco, né? Alguns falam que até ele ficou em coma e depois que ele recuperou a consciência, ele simplesmente levantou, saiu do túmulo, foi embora, né? Não só Marcos, eu coloquei os textos de Marcos aqui para tentar refutar, mas todos os evangelistas são unânimes em dizer que Jesus Cristo ele sofreu uma série de ele não só apanhou, né, mas ele foi açoitado, ele foi chicoteado. Se vocês se lembram bem do filme Paixão de Cristo, do Mel Gibson, né, vocês veem o tipo de sofrimento que Jesus dá para ter uma noção, né, apesar das imagens muito fortes ali, dá para ter uma noção de como que era aquele processo, né? Muitas vezes, quando eles lançavam ali aqueles instrumentos de ferro, com ferro na ponta, aquilo arrancava pedaços da carne, né, da costa das pessoas. Então, é muito difícil acreditar que mesmo com todo aquele sofrimento, né, apanhando daquele jeito, carregando uma cruz pesada, depois de 3 horas pendurado numa cruz com uma coroa de espinhos na cabeça, 3 horas ali agonizando, sendo sufocado, assim, perdendo o ar, Jesus tenha conseguido sobreviver, né? Olha só os versículos aqui de Marcos, né? Marcos 15, Jesus foi açoitado, Marcos 15:15. Marcos 15:17. Teceram uma coroa de espinhos. Marcos 15:24. Soldados pregaram na cruz. Marcos 15:33. Depois de 3 horas, ao meio-dia, desceu sobre a terra uma escuridão que durou 3 horas. Então, Marcos 15:33. Em João, o que fala em João? Depois de algumas horas, né, sendo que os soldados romanos viram que Jesus estava morto, eles foram lá e ainda perfuraram, perto aqui próximo do coração de Jesus, e dali escorreu água e sangue. Ou seja, mais uma prova ali. Eles viram que estava morto, ainda foi lá e furaram ele. E falando especificamente de soldados romanos, né, se tinha um, um exército que sabia como aniquilar os seus inimigos, com certeza era o exército romano, né? Se você olhar, são vários filmes que procuram retratar várias séries televisivas. Temos lá o Gladiador, a própria série Roma, que nós vemos como o nível de brutalidade que eles exerciam nesse momento. Então, ou seja, se tinha um povo que sabia matar, esses com certeza faziam parte do exército romano. Então, muito difícil acreditar de que eles deixariam o trabalho pela metade, que Jesus conseguiria sobreviver depois de todo aquele sofrimento que ele passou. Outro ponto muito importante, nós vimos isso até na semana passada. No livro de Mateus, o que diz ali? Que os membros ali, os líderes que conspiraram conspiraram a morte de Cristo, eles foram até Pilatos e falaram: olha, pedimos que lacre o túmulo porque ele disse que depois de 3 dias ele iria ressuscitar. E o que aconteceu? O túmulo foi lacrado. Então, mais um ponto. Então, além de todo o sofrimento que Jesus passou,
de ter apanhado, de ter sido chicoteado, de passar 3 horas sufocando numa cruz, de ter sido perfurado, ter seu corpo perfurado, né, com uma lança na região aqui da costela, perto do coração, ainda muito difícil acreditar que ele sobreviveria e depois ainda teria forças para poder remover uma pedra que tinha sido lacrada por soldados romanos. Mais uma vez, difícil acreditar que eles deixariam o trabalho pela metade. Se eles lacraram, então eles lacraram muito bem feito. Então, mais uma vez, é difícil acreditar que Jesus tenha tido forças, né? Jesus não morreu, ainda teve forças para, depois de acordar todo debilitado, fraco, de remover uma pedra daquelas dimensões. Outro ponto interessante, não sei se vocês lembram, semana passada nós falamos que João, ele cita que Nicodemos acompanhou José de Arimateia no sepultamento de Jesus Cristo. E João diz que junto com assim, o linho, né, o pano de linho que foi utilizado ali para envolver o corpo de Cristo, haviam 35 quilos ou litros, dependendo da versão, de especiarias que foram utilizadas nesse processo. Então, Jesus, ele teve seu corpo envolto por esse linho e dentro desse pano, né, entre o corpo de Cristo e o pano, existiam 35 quilos de especiaria. Então, mais uma vez, muito difícil acreditar que Jesus apanhou, que Jesus foi chicoteado, que Jesus fez uma força sobre-humana em carregando aquela cruz, foi pregado na cruz com uma coroa de espinhos, ali sufocou por 3 horas, né? Teve seu corpo perfurado, seu corpo envolto por um pano de linho, né? Com 35 quilos de especiaria, e Jesus teve força, né, de tirar tudo aquilo ali, remover a pedra que estava lacrada e ainda sair com forças. Se ele não tivesse de fato morrido e depois ressuscitado, se ele simplesmente tivesse desmaiado. Então, mais uma prova de que essa teoria realmente não faz muito sentido, né? Outra teoria muito comum, né, que é disseminada, é muito defendida, é a teoria de que o corpo de Cristo ele foi roubado, né, e que seus discípulos eles teriam simplesmente inventado essa história toda. Tá? Mais uma vez, muito difícil acreditar de que os soldados romanos fizessem o trabalho de maneira incompleta, né? O próprio livro de Mateus fala que o túmulo foi lacrado pelos oficiais romanos, né? Então é muito difícil acreditar de que um grupo de 11 pessoas, 11 discípulos, mais algumas mulheres, né? Mais algumas outras pessoas, na grande maioria pessoas simples, desprezadas pela sociedade, né? Camponeses, alguns eram pescadores, iam chegar lá, enfrentar um exército romano, né, sem equipamento, sem posse nenhuma, ir lá, abrir o túmulo, roubar o corpo de Cristo e simplesmente sair desapercebido, né. Então é muito difícil acreditar que isso tenha de fato acontecido. Outro ponto importante, que os próprios líderes e os guardas romanos, eles começaram a disseminar esse boato de que o corpo tinha sido roubado, né? Então isso não é algo novo, né? O livro de Mateus, ali no capítulo 27, no capítulo 28, fala sobre esse momento em que os líderes se reúnem e decidem então disseminar essa notícia falsa, essa fake news. Desde essa época já existia fake news de que Jesus não tinha ressuscitado, que o corpo dele tinha sido roubado pelos discípulos. Com relação ao ponto dos discípulos terem inventado a história, nós já vimos até alguns desses argumentos na semana passada, né? O fato de o sepultamento ter sido feito por um membro do Sinédrio, ou seja, a organização que conspirou a morte de Cristo. Então, isso é algo que dificilmente seria mencionado se a narrativa fosse fictícia, né? Outro ponto é o testemunho dado por mulheres.
De acordo com a visão da sociedade da época, o testemunho de uma mulher não equivalia a nada, né? Então, mais uma vez, se eles fossem inventar, se os autores fossem inventar um relato, provavelmente eles não começariam dizendo que Maria Madalena foi a primeira, né? Que ela disseminou a notícia. Eles falariam que o homem, com certeza, foi o primeiro, né? Ou dariam mais esse caráter mitológico, como alguns dos evangelhos apócrifos fizeram, né? De um evento espetacular, né? Presenciado por multidões, sendo que não foi dessa maneira que aconteceu. Então, mais uma vez, dando credibilidade aí para os evangelhos nesses relatos, né? Outro ponto importante é a concepção judaica sobre o Messias, né? Jamais se passaria na cabeça de um judeu, né, que o seu Messias seria morto pelo seu principal opressor, seu principal inimigo, né? Então, muito difícil eles inventarem uma história dessa maneira, né, de um líder que veio, né, que foi morto pelo Império Romano e que ressuscitaria depois de 3 dias, né? Na cabeça do judeu, se você pegar, por exemplo, o texto lá de Miqueias 5, você vai ver que a expectativa deles era que um novo rei Davi chegasse, um líder bélico, né, que viria para vingar, destruir todos os seus inimigos, né, e libertar o povo daquela opressão toda. Então era uma concepção totalmente diferente. Então, se um judeu fosse inventar uma história, não seria nos mesmos moldes que estão ali relatados nos evangelhos, né? A concepção judaica também sobre a ressurreição, ela também era muito diferente. Se você vir ali em Daniel 12, ele fala uma profecia sobre a ressurreição de todos nos últimos tempos, né? Os discípulos conversando com Cristo, né, quando Cristo falava que ele ressuscitaria, ele fala, mas espera aí, Elias não tem que vir primeiro? Não é isso que os antigos profetas falaram? A gente não vai ressuscitar todo mundo só no final dos tempos? Então, mais um ponto que mostra que na cabeça deles nenhum Messias viria para ressuscitar depois de 3 dias, né? Então, mais um caráter aí, mais um fato que dá credibilidade ao que está escrito ali. Outro ponto que nós já falamos bastante, né, dessa teoria da ressurreição simbólica. Eu até peguei um artigo aqui do El País, que foi escrito na época em que o túmulo estava sendo reformado, o sepulcro ali de Jesus, né? E até esse autor, né, do artigo, ele defende, e se o corpo de Jesus ele fosse encontrado, será que teria problema? E fala que não, porque de acordo com essa visão liberal da ressurreição, né, de que a ressurreição tem apenas esse caráter simbólico, né, não teria problema se o corpo de Jesus fosse achado, né? Porque o importante é que a mensagem dele continuou viva entre os seus discípulos e as pessoas que acreditam nele, né? Então, o mais importante que o corpo é o legado de Cristo, né? É isso que essa teoria defende. Mas olha o que a Bíblia fala, que Jesus, ele disse que ele seria morto, mas depois de 3 dias ele ressuscitaria. Então, de fato, essa, esse evento ele seria físico, ele seria corpóreo, né? No Evangelho de João também ele fala que o Filho do Homem sofreria muitas coisas, mas ele seria morto, mas no terceiro dia também ressuscitaria. Ou seja, de fato, é uma ressurreição, um evento físico, não algo simbólico. Não, eu vou morrer, mas a minha palavra vai continuar com vocês. Não, meu legado vai continuar com vocês. Não, não foram essas palavras de Cristo, mas sim de que ele morreria e ressuscitaria. Então, mais um ponto para refutar essa teoria. E aí, pessoal, tudo bem até aqui? O que vocês acharam desse material que a gente apresentou até aqui? E o que você crê? Será que esse material todo que a gente apresentou, essa aula, já dão evidências, mais evidências para fortalecer a sua fé ou cria mais confusão? Nós já estamos aqui nos encaminhando para o final dessa aula, né? Mas queria deixar mais uma vez essa provocação com vocês. No que você crê?
Nós estamos já chegando no final da aula, tenham paciência mais um minutinho. Só queria terminar com vocês, né, é, relembrando uma pregação feita por Charles Spurgeon, né, há quase 140 anos atrás, no domingo de Páscoa, onde ele fala da importância da ressurreição, né? E ele utiliza ali um texto de Timóteo, né, da segunda carta de Timóteo, a partir do capítulo 2. Né? Se você se lembra bem das aulas aí de panorama de Novo Testamento, vai se lembrar que a carta a Timóteo ela foi escrita como uma forma de motivação em meio a tantas dificuldades que Timóteo ali já enfrentava com a distorção da mensagem principal do Evangelho, né? Das dificuldades, muitos que tinham andado com eles, que já haviam sido influenciados por falsos profetas e já haviam distorcido toda aquela mensagem. O tempo que nós temos aqui, infelizmente, não vai dar para ler todo o texto, mas por que que eu trago então a reflexão de todos essa mensagem? Olha só o que que Spurgeon diz. Na época de Timóteo, manifestou-se uma tendência que ainda existe nesses precisos tempos de fugir das realidades simples sobre as quais a religião está construída, para ocupar-se em coisas mais filosóficas e difíceis de entender. O que ele está dizendo aqui? Nós temos essa tendência humana de tentar dar um caráter mais intelectual, né, de tentar filosofar a respeito de algo que é relativamente simples, né? E aqui ele fala dessa mensagem do Evangelho, de que Jesus Cristo morreu, ele ressuscitou, ele é o nosso Senhor. Muitos tentam filosofar a respeito, falar sobre a ressurreição corpórea, simbólica, enfim, tentam distorcer e fugir do foco, que é a mensagem principal. E olha só o que ele diz: 3 ou 4 fatos simples constituem o Evangelho, de acordo com o que expõe Paulo no capítulo 15 de sua primeira carta aos Coríntios. Nossa salvação depende da encarnação, da vida, da morte e ressurreição de Jesus. Aquele que crê retamente nessas verdades tem crido no Evangelho e, crendo no Evangelho, encontrará nele, sem dúvida alguma, a salvação eterna. Aleluia! Cristo ressuscitou. E qual que é a importância da ressurreição para você nesses dias de hoje? Pessoal, termino então aqui essa aula trazendo alguns versículos para aquecer nosso coração e trazer a memória, trazer a nossa realidade, essa mensagem tão poderosa que é a mensagem da ressurreição corpórea de Cristo. Lembrando que todos nós somos pecadores, né? Todos nós fomos corrompidos pelo pecado, conforme escrito ali em Romanos 3,12. Todos nós merecíamos estar ali com Cristo naquela cruz. Mas a ressurreição de Cristo nos livrou de toda e qualquer condenação. Nós fomos justificados, conforme Romanos 8:30. Nós fomos purificados, nós fomos santificados, recebemos uma nova vida, fazemos parte do corpo de Cristo, conforme ali 1 Coríntios 6:11. Cristo colocou em nossos corações uma nova mensagem de esperança, não colocando nossa esperança somente nas coisas terrenas aqui, achando que tudo vai ficar bem, que amanhã o coronavírus vai passar, minha vida vai voltar ao seu normal, vou ser feliz, que outras dificuldades não virão, que outras dificuldades financeiras, outras enfermidades não virão. Cristo nunca prometeu que nós teríamos uma vida livre de problemas, mas sim prometeu que estaria conosco todos os dias, até a sua volta triunfante, em que nós não temeremos mais a morte. Todos nós, todos os cristãos de todos os tempos serão ressurretos e viverão eternamente com Ele. Aleluia! Deus abençoe, uma saudade muito grande, um abraço a todos. Espero logo estar reunido com vocês na igreja para estar louvando e agradecendo a Deus. Deus abençoe, grande beijo e até domingo que vem.